Bom dia! Se você adora ver o bordado ganhar vida ponto a ponto, chegou no lugar certo. Hoje é dia de colocar a mão na agulha e seguir com mais um projeto encantador. Capricha no bastidor e vem comigo. Olá, bom dia meninas. Aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esteja tudo tranquilo, tudo certinho. Então vamos continuar nosso bordadinho. Já estamos assim indo pro final, né? A última aula foi a árvore, né? Ficou bonita, eu gostei bastante do resultado assim da árvore. Tá no vídeo anterior, tá? Só entrarem lá, que eu tô fazendo assim partes por partes. Tipo assim, a árvore, aí depois o caminho, né? Provavelmente talvez o caminho junto com a área verde que vai ter aqui, né? Para quando vocês forem procurar, não ficar assim tudo muito junto, né? Então a gente meio que foi separando assim os vídeos, né? É uma coisa a outra, aí fica mais fácil, acho que de visualizar, né? E daí de procurar para assistir. Hoje então vamos começar o caminho, tá? Como eu tinha comentado com vocês no vídeo da árvore, eu fiz uma pequena modificação aqui no caminho, tá? Eu vim aqui e puxei o meu risco aqui mais curto, mais assim, mais, digamos, não tão volta, tá? Aqui também eu peguei na pontinha, olha, e vim aqui e deixei mais redondinhos. Por quê? Porque eu não vou bordar esse meio aqui dela, né? Então eu vim aqui, olha, onde tá marcado com o lápis, tá? Daí aqui desconsidero o amarelo, sei que ficou meio bagunçado, mas já vai dar para vocês entenderem. E aqui do outro lado eu tenho na parte aqui, tá? Aqui aonde eu fiz esses, digamos, esses riscos aqui, então aqui são as áreas que eu vou bordar com um fio tom mais escuro, tá? Aí e entre meio daí o tom mais claro, eu vou utilizar um tom estilo areia, tá? Mas eu vou iniciar primeiro com a parte mais escura. Aí depois a gente vem colocando a parte mais clara, tá? Do fio e aí vem intercalando. Aqui, mesmo sentido da casa, tá? Eu vou bordar assim, não vou bordar assim. Bem assim, tá? Pra ficar um caminho mesmo, né? Então, de lá pra cá ou daqui pra lá, daí vocês é que sabem o sentido que vocês querem. Então, a primeira cor que a gente vai utilizar é esse aqui, ó, 373, tá? É um tom de areia mais escuro, assim. Então, eu vou começar aqui pela parte mais escura. E vou continuar da mesma forma, meninas. Um ponto longo, outro ponto curto, um ponto longo, um ponto curto. Só que aqui, olha, nesse início, eu vou procurar fazer os pontos assim, mais certinhos, tá? Aí depois dá até pra gente vir fazendo contorno ali, também fica bonito, né? Venho fechando bem aqui. Eu fiz umas mudanças, tá, meninas, no início do vídeo. Espero que vocês estejam gostando. Deixa aí nos comentários.
pode deixar sugestão também do que vocês gostariam de aprender, que daí fica mais fácil para a gente ensinar. Eu venho aqui, ó, fechando bem, tá bem fechadinho. Eu vou pôr um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Aí. Tecnologia hoje em dia é bom, né? Facilita a vida da gente. Aqui, meninas, na porta, eu fiz aqui um acabamentinho, tá? Como se fosse um degrauzinho ali, alguma coisa assim, né? É só para ele não ficar ali, como se não... O acabado tava feio, né? Então eu vim aqui e só dei também pontinhos longos, pontinhos curtos, tá? Só ajustei um pouco ali. É que nesse aqui também é opcional, tá, meninas? Se vocês quiserem quadricular e bordar estilo tijolinho, bordar tudo numa cor só, aí vai do gosto de cada um, ok? Então aqui eu vou parar, tá? Que depois eu venho com um tom mais claro, tá? Bordando aqui, encaixando. Então agora eu vou bordar aqui. Eu mais ou menos só rabisquei ali, só para ter uma ideia, assim, onde eu ia querer colocar. E posso pegar daqui para lá agora. Já o fio tá ali mesmo. Aqui também eu vou desconstruindo, tá? Não vou pegando bem certinho, nem no início, nem no final. Pra depois eu conseguir mesclar. Fez um nozinho, vou puxar ele aqui, vai soltar fácil esse, pronto.
Aqui novamente, olha, no final vou procurando colocar mais certinho possível. Mais um ponto aqui só para fechar. Tá? E agora aqui embaixo a mesma coisa. Vocês vejam que eu não tô assim cuidando, que fique uma distância muito certa, né, de um pro outro. Então aqui tá bem assim, tá bem aleatório, né, digamos. Que pode ser num tom de terra também. Sempre tendo cuidado de fechar bem os pontinhos ali, para não ficar aparecendo o tecido. Tô fazendo aqui assim, voltando porque ele ficou muito estreitinho, né? E vem mais um ponto ainda. Fechar bem. Ok, meninas? Então, acho que até aqui deu para entender, né? Então, eu vou vindo bordando mais esses até aqui embaixo, tá? Até aqui no final. Aí, depois eu volto mostrando para vocês como que a gente vai colocar o claro, tá? O tom mais clarinho ali no meio. Acho que até aqui deu para entender bem certinho, né? É o fio
Já que dá para terminar, porque ele já tá acabando. Vocês podem terminar aqui pelo lado direito mesmo, tá? Pontinhos bem pequenos, ele já prendeu lá. Ó, tá bem preso. E agora é só cortar bem rente o tecido. Aí depois no bordar ele some. Fica só um tiquinho de uma pontinha lá. Ok, meninas? Então eu vou bordar essa parte deitando pronta e eu volto para mostrar para vocês. Bem, meninas, então eu bordei aqui, ó, o tom mais escuro, né? Claro que às vezes no celular fica, parece que seria mais escuro ainda, mas ele não é tão escuro assim, né? Até embaixo, tá? E agora eu vou bordar um mais claro, tá? Que é o 361, tá? Mas como eu disse, aqui fica a critério de vocês, né? Vocês bordam assim da maneira que vocês acham que vai ficar melhor, tá? É que aqui é um tamanho maior, né? Esse bordado, então ele sempre vai ficar um pouco diferente. Também se quiser bordar pedrinhas, também pode bordar. Tem bastante opção. Só deixa eu cortar um fiozinho ali que tá me atrapalhando. O algodão cru, conforme a gente vai bordando, ele vai desfiando. E isso que eu passei a tesoura de picotar em volta. Para ele não desfiar tanto. Agora eu começo aqui. Aqui também tanto faz começar aqui na altura que eu comecei, ou começar aqui na parte de cima e vir descendo. Lembrando sempre um ponto longo, um ponto curto, um ponto longo, um ponto curto. Sempre procurando fechar bem ali os pontinhos. Acho que ele fez um nozinho lá atrás. Aí acho que fez um noção. Eu vou só desmanchar e eu já volto. Então, continuando, já desmanchei lá o nó. Isso acontece bastante. Aqui ainda ficou faltando um pontinho. Vem pra cá.
Aqui ainda ficou uma falha, ó, a gente pega um pouquinho mais pra dentro e puxa pra fora e vai fechando. Se estiver escutando um choro de cachorro, é a cachorrinha da minha mãe, aqui da casa do lado. Ela vai no mercadinho ali na esquina, mas não leva ela junto dela, fica chorando. Ela não se desgruda da minha mãe nem por decreto. Até nós chegar muito perto da mãe, ela ameaça morder, não podemos chegar muito perto. É um grude. Agora aqui, olha, meninas, eu vou pegando entre meio e o outro ponto, tá? Eu vou mesclando ele aqui.
Eu vou diminuir aqui pra vocês verem de longe. Então, vai ficando assim, ó, meninas, tá vendo? E aí, eu vou vir bordando, tá? Depois eu venho pra cá e vou passando e vou vindo, tá? Todas essas. E ele já vai ficando bonitinho, olha. Ok? É como se fosse, assim, uma calçada com, né, mais algum... Antigamente se fazia muito nessas calçadas. Um pedaço de uma coisa, um pedaço de outra, né? Cor e aí intercalando ali, né? Uma coisa na outra. Então, eu vou, meninas, terminar de bordar até aqui embaixo. Vou continuar ponto longo, ponto curto, até aqui no final, tá? Aí, depois, no final, estando pronto, eu trago para vocês verem. E daí, acho que a gente já vai começar a bordar aqui a grama, tá? Aqui ainda eu vou deixar por último, porque eu não sei o que eu vou bordar aqui. Vamos ver se eu primeiro bordo aqui as flores ou eu bordo primeiro a grama, ok? Bem, meninas, já bordei o caminho, vim aqui então com a parte clara, né? E fui preenchendo com pontos longos e pontos curtos. A cor que eu utilizei foi o 361, né? Que é um tom mais claro de areia. Eu achei que ficou muito legal a composição, né? Esse tom mais escuro, um pouquinho mais claro. Claro que aqui, se vocês quiserem fazer diferente, vocês podem fazer, né? Não fazer assim tão larguinho, o escuro fazer menos, daí menos espaços também do claro para o escuro. Eu achei que ficou legal assim. Esse aqui me lembra muito minha infância, da época que faziam calçadas, né? De madeira ou era feita de tijolo também, né? No interior, naquela época, não tinha questão de concreto, né? E calçada de concreto e tudo mais. E aí, entre meio, ou pedras mesmo, pedra mesmo, às vezes era colocado, né, nos calçados. E daí era jogado areia entre meio as pedras, né, que era para fixar, ajudar a fixar ali a pedra. E também questão para não parar a água, né, às vezes você pisava na pedra e daí espirrava a água para cima, né. Então, era colocado areia justamente para ela não ficar ali balançando, né? E não espirrar água na roupa da gente, né? Sujava toda a gente. Então, é isso. Agora, eu vou começar a bordar. Primeiro, eu vou bordar aqui toda a grama, tá? Vai ter uma grama aqui assim. Aqui eu vou deixar ainda a parte aqui do arbusto sem bordar, tá? Porque no final que eu vou ver o que eu vou bordar. Aqui do lado da casa, se eu vou bordar arbusto ou eu vou fechar e deixar aqui, digamos, a parede da casa inteira, sem flor, sem nada, tá? Por isso que eu gosto do bordado, porque assim, você pode ter uma ideia do início do bordado, mas conforme vai caminhando o bordado, você pode ir mudando, né, conforme vem chegando as ideias de como que poderia fazer algo diferente, né? Aí então a gente vai mudando, ok, meninas? Então o caminho está pronto, né? Caso vocês queiram fazer outra cor, fazer de outra maneira, fazer estilo tijolinho, aí vai do gosto de cada uma, né? E eu achei que assim ficou bem legal. Então, aí na próxima eu já volto bordando o gramado aqui, né? Vai ter um gramado. Então, toda essa área vai ser um gramado. Bem, meninas, eu resolvi bordar primeiro aqui os arbustos, né, na casa. Aí depois eu ainda vou vir com as flores, tá? Tanto de um lado como do lado de cá.
né? Não terminei, só mais assim eu demarquei, né, o espaço onde vai ficar. Aí depois eu venho bordando as flores. Eu vou só virar aqui um pouquinho. E agora a gente vai começar a bordar um gramadinho, né? Pelo menos até uma alturinha. Digamos mais ou menos até que assim numa alturinha da casa, tá? Então eu vou começar bem aqui no canto. Deixa eu puxar um pouquinho mais, senão eu não vou conseguir bordar. Acho que tá dando pra vocês verem bem, né? Acho que tem que mudar a câmera. Aí agora acho que vai dar certo. Eu vou só ajeitar aqui melhor, meninas, eu já... Acho que agora vai dar certo, né? Então, vamos continuar. Lembrando que esse aqui é um gramado, tá, meninas? Então, não é nada muito... Os riscos não são assim muito certinhos, né? A gente vai bordando meio aleatório. Eu vou fazer só um início aqui, só pra eu me posicionar aqui com o fio. Agora eu vou pegando ali no pé da arvorezinha. Depois eu vou vir mesclando mais uma cor, tá? Deixa eu ver se fez nozinho aqui, fez um nó aqui atrás. Eu estou bordando, tá, meninas? Mas não tô fechando bem os espaços. Depois eu vou vir com um tonzinho um pouquinho mais escuro. Tô bordando assim bem aleatório. Eu não sou muito fã, assim, do bordado mais aleatório, mas às vezes tem que fazer. Agora aqui eu vou descer mais um pouquinho. Eu não estou me preocupando assim muito pro lado que o ponto vai.
Inclusive tem um que a gente borda que ele é assim. Ele fez um nozinho lá atrás, eu vou desmanchar, eu já... Então, o ponto ele é assim, ó. Desce aqui, né, um pontinho reto. Aí você vem aqui do outro lado, aqui. Vai fazendo, é pé de galinha que ele chama. Desce aqui. Aí vem aqui no meio. E termina aqui embaixo. E aí você vai fazendo. Vai preenchendo todos os espaços com esse ponto. Eu fiz uma almofada todinha do gramado com esse ponto, ficou bem bonito. Opa, desculpe. Às vezes eu me empolgo, esqueço e enrosco o braço aqui. Deixa eu tentar virar um pouquinho mais. É que conforme a posição que eu viro, ele fica fosco. Os pontos mais curtos, outros mais longos. E eu vou preenchendo até aqui na alturinha, quando começa o arbusto ali, ó. E bordado é isso, meninas. Bordado é não ter medo. Não importa se o primeiro bordado não ficou como a gente sonha, os meus primeiros também ficavam terríveis. Ainda não sou uma profissional, também estou aprendendo. Então, algumas coisas a gente ainda peca, mas o importante é tentar. E é tão legal, né, a gente ter alguma coisa que a gente mesmo fez, né, com a mão da gente, na casa da gente, um enfeitinho, né? Faz bem pra alma a gente dizer para as pessoas, olha, fui eu que fiz. Deixa eu colocar mais pertinho para vocês olharem, ó. Vendo como vai ficando. Aí depois entre meio eu venho ali colocando o ponto mais escuro, tá? Eu vou descer só mais um pouquinho.
esse mais claro. Eu vou só mudar mais pra cá a câmera. Agora eu soltei o fio. É só colocar o fio e eu já volto. Pronto. Opa. Agora eu vou jogando por cima da carreira anterior. Não tá dando pra ver bem, né? Esqueci de puxar o fio. Já soltou. Ok, meninas? Agora eu vou trocar o fio, aí eu já volto com uma cor mais escura um pouco, pra gente dar um pouco de movimento ali naquela parte de cima. Eu gosto de trocar o fio, terminar primeiro um fio para depois colocar o outro. Então olha como que está ficando nosso gramadinho. Agora eu vou trocar o fio, a cor do fio. Esqueci de falar para vocês qual fio eu estou usando, né? Nesse aqui, o clarinho, eu usei o 265, tá? Aí eu só vou ver aqui a cor mais escura que eu vou estar utilizando. Então agora vamos com o tom mais escuro um pouco. Vou só puxar mais pra cá a câmera. Só para ter um espaço aqui para bordar. De vez em quando vão fazendo um xizinho assim, sabe?
pode vir descendo mais. Às vezes pega um nozinho do ponto anterior lá, ele fica mais firminho. Muita gente também coloca 2 fios, um de cada cor na agulha e vai bordando. Mas aqui, como a gente começou com um fio só na agulha, então nós temos que ir com um fio só. E aí trocando, senão ele vai ficar muito, como é que eu vou dizer pra vocês, muito alto aqui, né? Aqui no cantinho, fecha bem. Eu sou meio desastrada, tá, meninas? Vocês não liguem. É que eu me empolgo aqui bordando e esqueço. Eu quero comprar um suporte celular, aqueles de cima, que borda de cima. Ele grava de cima e a gente pode bordar à vontade. Mas isso só mais tarde. Ver que vocês estão gostando mesmo do canal. Agora, como é início ainda, né? Então a gente não... Por enquanto não empata muito, né?
Vocês podem darem sugestão de bordados também, que quero que eu ensine a bordar. Ok, meninas? Então, olha como que está ficando, né? É bem engramadinho assim, né? A cor que eu usei agora é o 267, tá? Aí eu desço ele mais um pouco pra cá. Aí eu vou já usando um tom mais escuro, tá? Mas aí eu vou passando para vocês, conforme eu vou mudando, tá? Os tons. Para não ficar assim, só uma cor, só a grama, né? Senão ele fica muito chapadinho também, né? E assim não, assim já de longe você enxerga a mudança, né? Das cores. Aí conforme eu vou trocando, eu vou mudando para vocês. Eu vou bordar um pouquinho mais agora dessas duas cores, daí depois eu já troco, ok? Aí eu venho mostrando para vocês daí a continuação do que eu fiz, tá? Mas a princípio eu vou continuar aqui a mesma coisa, tá? Aqui na árvore, aí eu vou vir aqui, tá? Também bordando por cima dela, né? Então, digamos assim, pra gente fazer um acabamento aqui, porque como a gente não fez raiz nem nada pra cá, né? Então, a gente precisa dar um acabamento. Aí, depois eu já pulo pra fazer o lado de cá, tá? Bem, meninas, então, continuando. Eu tinha bordado aqui o início, né? Pra vocês verem como é que a gente vai bordando, né? Aí eu vim aqui já fazendo a segunda carreira, tá? Aqui já nós estamos na terceira carreira, tá? Aí eu vim preenchendo até aqui em cima, ó. Eu vim bordando aqui, aqui eu fui descendo, tá? Aí eu vim preenchendo até a primeira carreira aqui, ok? Aqui pro lado de cá a mesma coisa, tá? Eu peguei aqui o fio mais claro um pouco e aí vim mesclando com um fio mais escuro, tá? Eu fiz assim de camadinhas de carreira em carreira, para poder explicar melhor para vocês, tá? Mas aqui eu poderia muito bem ter começado, então digamos, eu vou fazer aqui uma parte escura, né? Então, eu venho, marco aqui com o lápis, né, digamos assim, que nem aqui, né, tem, digamos, marcado aqui. Então, essa região aqui eu vou bordar mais escura, aqui eu vou bordar mais claro, dependendo da necessidade, né, de cada bordado, né. Às vezes estou bordando aqui, mas tem um detalhe, então aqui a grama tem que ser mais escura, ou para cá tem que ser mais claro, ou até um ponto de terra ali, né? Eu fiz assim, eu utilizei 4 cores de fio, tá? Eu utilizei o 267, tá? O 268, tá? O 265 e o 269, tá? Então, foi as cores que eu usei. E aí, eu só vim mesclando, né? Então, aqui também comecei com mais claro, depois vim com mais escuro, um pouquinho mais claro, e aqui eu bordei o mais claro. Sempre lembrando que o mais escuro, ele dá profundidade, né? E o mais claro, ele ressalta mais, né? Então, sempre lembrando isso. O resultado ficou muito bom, tá?
Você olhando assim agora, mais de longe, assim, então ele faz mesmo as camadas, tá? Aqui do outro lado também vocês podem ver que tá bem certinho as camadas. Aqui dentro ainda dessas camadinhas, o que pode ser feito é ainda colocar, aqui a gente pode colocar uns galhos maiores um pouco para os lados e colocando flores, né? Como a gente vê às vezes né, digamos assim, um matinho mesmo com flores, né? É uma grama mais alta, assim, com flores, né? Pode também colocar alguns pontinhos, assim, como se fosse, tivesse algumas folhas secas, né? Aí vai do gosto de cada um. Aqui o ideal seria vir bordando toda essa parte, tá? De um lado e toda essa parte aqui do outro lado também, em grama. No molde, meninas, que tá disponível, como vocês podem ver aqui, tem ainda aqui um risco de flores, tá? Eu não vou colocar no meu as flores. Por quê? Porque eu não vou vir bordando também até aqui embaixo, tá? Provavelmente, talvez eu deixe assim só. E aí depois eu venho aqui embaixo fazendo apenas umas graminhas assim, tá? Mais aleatórias, né? Por quê? Porque como eu fiz aqui o meu molde muito grande para poder bordar bem, para vocês visualizarem bem, eu tô com um bastidor de 20, tá? Normalmente a gente faz esse aqui num bastidor menor, né? Já pela quantia de pontos que vai, por ser algo assim, que não é tão rápido bordar, né? Então aqui também eu vou colocar umas graminhas, depois eu vou colocar umas florzinhas, né? E vou deixar assim como tá. Aqui vocês podem ver também que eu não bordei as flores ainda, tá? Eu deixei aqui, olha, os espaços livres, né? Para tá colocando, digamos, os seus pontinhos rococó imitando flores, tá? Então acho que era isso, meninas. As cores eu já passei para vocês, né? Eu vou colocar mais de perto para vocês darem uma olhada mais, tá? Eu vou só puxar mais para cá a minha câmera um pouco. Então vocês podem ver bem de pertinho, olha como que ficou. Porque assim a gente olhando um bordado pronto, a gente fica meio que apavorado. Às vezes eu olho, eu acho tão bonito, mas assim realmente eu não sei por onde começa. E a gente tem que ir treinando para entendendo por onde começa, né? Qual é o fundo, qual é a primeira parte, né? E então aqui já agora acho que ficou bem entendido, né? A gente começa aqui atrás mesmo, a primeira parte, né? Vem bordando e depois vem bordando as camadas por cima, né? E aqui assim, quanto maior, mais alto e mais, digamos assim, descontinuado os pontos, né? Ele é mais bonito, né? Aqui também ele tá bonito, mas então, digamos, se eu vou descontinuar mais, eu consigo já ter um outro resultado, né? Mas aqui, como é uma graminha mais alta mesmo, tipo um matinho ali, né? Uma grama que cresceu a mais, ficou bem legal. Também, se quiserem bordar os pontos menores, né? Porque aqui eu vim com pontos menores e daí pra cá eu fui aumentando, olha a quantia que eu aumentei. E sendo que aqui, olha o tamanho que tava os pontos, né? Então bem pequenos e daí vim aumentando. E sempre lembrando, né? O branco do mais claro para o mais escuro. Aqui também eu fiz também, olha, do mais claro para o mais escuro, né? Mas por quê? Porque a árvore aqui já é escura, né? Então eu digo, eu vou colocar um mais claro aqui para ir chamando a atenção. Então é como se esse arbusto, ou seja, essa mini árvore, ela está mais para trás, né, da grama. Então era isso, meninas. Agora eu vou terminar, vou fazer as graminhas, tá? Eu vou desenhar. Aí depois eu venho mostrando para vocês aonde que eu vou colocar.
E daí depois a gente já vai começar a bordar o acabamento da árvore seca, da árvore grande, tá? Aí também eu quero mostrar para vocês algumas coisas que eu vou fazer ali. Acho que eu não esqueci nada, não, já passei as cores, já passei as cores. Então é isso, meninas. Bem, meninas, terminei o bordadinho, quer dizer, terminei em termos, né? Porque mais tarde eu vou vir bordando, né? Essa parte da grama até aqui embaixo, né? E do lado de cá também, vou vir completando, tá? Lá no risco vai ter aqui umas flores, né? Se vocês quiserem bordar, aí fica a critério de cada uma. Porque assim, o risco, ele é algo assim, é pra gente ir trabalhando devagarinho, né? E aí mudando aquilo, deixa aquilo que gosta, acrescenta mais alguma coisa, né? Então eu vou explicar para vocês, o que eu acabei de fazer, tá? Aqui eu bordei os passarinhos, né? Que tinha 2 voando. O céu também, tá? Deixa eu só pegar as cores para eu mostrar para vocês. Só um minutinho. Que eu acabei deixando para cá. Deixa eu achar aqui o número que eu usei para bordar o céu. Então, uma parte eu bordei uma cor, outra parte outra, outra parte outra, né? Então, vamos lá, as 3 cores que eu usei. Então, aqui nesse azul mais escuro, indo aqui pro lado da árvore, né? Nesse aqui eu usei o 978, tá? Aqui no céu, se vocês visualizarem aqui, tem aqui um pouquinho mais escuro em cima, tá? Então, esse aqui eu usei o 144 para fazer. Eu achei que ficou bem legal, porque ficou assim, um tom mais escuro para cá, um pouquinho mais escuro aqui em cima, mas aqui quando vai chegando na parte da casa, um tom mais claro. Aí aqui eu bordei o 274, tá? Não precisa bordar como eu bordei ali, ponto corrente, né? Vocês podem bordar o próprio ponto longo, ponto curto. Caso vocês forem bordar, isso aqui é uma peça bem menor, né? Porque aqui o bastidor é de 20, né? Mas digamos, se vocês forem bordar uma peça menor, né? Porque aí você vai na internet ou você vai lá no próprio computador teu de fotos e aí você diminui o molde, né? Aí, então, se vocês quiserem até bordar inteiro o céu, primeiro vim bordando o céu e depois ir bordando, né, as árvores e tudo mais, também fica muito bonito. Até que a questão aqui também daí diminui, né, então, porque o meu é um bordado grande, né, eu quis fazer um bordado grande. O que mais que eu fiz aqui? Aí eu bordei, então, aqui em branco as florzinhas, né, lembra que a gente tem aqui uma moitazinha, né, então eu bordei em branco ali. Aqui desse lado de cá eu usei um salmãozinho, tá? Aqui salmão e aqui um rosinha, ok, meninas? Acho que... Deixa eu ver se tá aqui as cores. Que acabamento a gente vai pegando um monte de cor, né? Então tá aqui, ó, o salmão 08, tá? E aqui eu tenho o rosinha que eu usei, o 36, tá? Acho muito lindo esse rosa. O que mais? Nos passarinhos foi o preto, né? Preto é preto, branco, branco. Agora aqui, lembro que falei para vocês que eu ia pôr um pouco de vida aqui nessa árvore seca, né? Então eu coloquei, como se fosse assim uma trepadeira ou fosse um próprio musgo descendo, alguma coisa assim, né?
quais cores que eu usei ali. Então, as cores que eu usei, mas vocês podem bordar flores também descendo, né? Dos galhos, podem bordar flor, pode bordar sua trepadeira em verde. Aí ali o que vocês quiserem, né? A gente planta muita flor, né? Então, o mais escuro ali eu usei o 243. Aqui, meninas, tá tudo em ponto rococó, tá? E eu usei 2 voltas na agulha, tá? Quiser bordar com um também para não ficar tão assim, digamos assim, com volume, né? Aí pode bordar com um só. Então, o 243, que é o mais escuro. Aí eu usei esse aqui, o 265, né? Esse aqui tá assim porque às vezes eu bordo outras coisas, então é só restinho de fio que tem, tá? Daí eu uso, às vezes, para um outro trabalho que vai com 2 fios na agulha, daí eu vou usando esse que vai ficando assim. Então, 265. E aí, o outro que eu usei, o mais clarinho, né? Que é essa partezinha aqui mais em volta, digamos, caindo, né? É o 259, tá? Então, meninas, acho que era isso, né? Que faltava ainda eu explicar. Aqui na árvore eu não coloquei nada, tá? Deixei como ela estava. Mas se vocês quiserem bordar também mais umas folhinhas, digamos, caindo aqui, vocês também podem bordar. Aqui no capinzinho também, se vocês quiserem, não fazer muito assim, mas embordando algumas florzinhas assim também, como se diz que cresceu um capinzinho ali com uma flor, vocês também podem colocar, fica bonito, tá? Então, meninas, essa aula eu vou dar por encerrado. Espero que vocês tenham gostado desse bordado, tá? Depois eu vou só terminar aqui o capinzinho como eu mostrei para vocês, né, nas aulas, dessa mesma forma. Então, vai ser bem prático. Não vou bordar as florzinhas aqui, vai estar no molde, claro, se vocês quiserem bordar, vocês podem bordar. Fica muito, 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 muito bonito. Aí, então, era isso. Então, encerrando, espero que vocês gostem, né, do bordado, vocês tenham gostado dos trabalhinhos. Peço para vocês que curtam, comentem, né, compartilhem com as amigas, com as tias, com a vovó que gosta de bordar. E também eu gostaria, o molde, lembrando para vocês que o molde está lá no meu Facebook, né? Na descrição do vídeo tem o endereço certinho, é só entrar lá e pegar o molde está disponível, é gratuito, tá, meninas? É só entrar e pegar. Bom, então até o próximo vídeo. Já estou vendo aqui alguns projetos, não sei se eu vou bordar já. O próximo projeto com vocês é um petzinho, tô pensando em bordar a minha gatinha, né? Ou eu vou fazer um outro bordado antes, né, pra gente treinar mais um pouquinho os pontos, e aí depois a gente vem bordando daí um petzinho, ok? Então até a próxima aula.